Ações de combate à dengue pela cidade continuam e preocupação com temporada de chuvas é grande. Neste segundo semestre, apenas 2 casos foram registrados, um deles importado. É possível dificultar a vida do bandido na porta de casa. Os criminosos estão agindo com o oportunismo, ou seja, qualquer brecha que a gente dá acaba servindo de isca. Finanças públicas. Bezerra de Menezes também está sem repasse da prefeitura. Como está a sua saúde e dos seus filhos? Estudo mostra que o colesterol está crescendo também entre as crianças. E no esporte, basquete se prepara para o retorno do Paulista. A primeira pedreira é franca. Olá! Agora que voltou a chover, até então o clima estava bem seco, mas as ações contra a dengue não foram suspensas desde o fim da epidemia em Rio Claro. Os agentes estão de olho na nova temporada de chuvas. Com aproximadamente meio centímetro, ele não passou despercebido. Pequeno no tamanho, derrubou muita gente. Rio Claro registrou este ano a maior epidemia de dengue da sua história. De janeiro até junho foram mais de 17.500 casos. 7 pessoas morreram em decorrência da doença. Neste segundo semestre foram apenas 2 casos. Um deles importado. Apesar da diminuição nos índices, o município se mantém em alerta e as equipes da vigilância epidemiológica estão realizando um trabalho de casa a casa, de prevenção e orientação. Acompanhamos a visitação no bairro Chácara Lusa. Na casa de Patrícia, ela e a mãe já pegaram dengue. Na vistoria, tudo ok. Vaso a gente não tem, o que tem tá com terra. Fora isso, não tem caixa d'água, essas coisas, não tem nada. O trabalho das equipes também passou pela casa da dona Araci. Ela escapou da doença, mas seus 2 filhos não. Com muita febre, o corpo ruim e não conseguiu nem levantar. No quintal com muitas plantas, nada de facilitar para o mosquito da dengue. Aqui até os baldes ficam virados. E olha, quando ela vê alguma coisa de errado por aí, também faz a sua parte. No cemitério mesmo, de vez em quando, se a gente for lá, a gente acha. Eu que estava com a minha amiga, tinha uma vasilha lá, estava cheia de larva. E a gente virou ela de boca para baixo. Quando os moradores não estavam em casa, a fiscalização foi agendada para uma próxima passagem pelo bairro. Esse fator do clima ser aliado com o período de seca acaba não favorecendo a proliferação por enquanto. Mas no verão pode acontecer novas situações de proliferação. Então houve uma diminuição, mas ainda não uma eliminação completa. Apesar do inverno, a dengue preocupa outras cidades da região. Em Araras, a cidade teve 2.800 casos no último verão aí na epidemia. E 16 pessoas agora já tiveram a doença confirmada a partir da nova contagem. Em junho que começou a nova contagem. Segundo a prefeitura, um dos fatores que mais contribui para os criadouros do mosquito transmissor é o armazenamento de água feito por conta do racionamento. Já a Secretaria de Saúde de Limeira confirmou mais 2 mortes por dengue. Agora, em decorrência da doença, neste ano, lá no começo do ano, os casos foram em janeiro e fevereiro, mas as confirmações foram divulgadas este mês pelo Instituto Adolfo Lutz. Nesta semana, nós mostramos aqui no Rio Claro Notícias situações em que bandidos têm surpreendido as vítimas na chegada em casa. Uma família que foi feita refém ontem em Ipeúna passou pela mesma situação. Mais uma vez, a hora em que a vítima pretende descansar é quando a criminalidade está pronta para o trabalho. Com a família que foi assaltada em Ipeúna e que o Rio Claro Notícias mostrou ontem, foi a mesma história. Este jovem que por medo não quer ser identificado, chegou em casa com a esposa e a surpresa veio logo depois que parou na garagem. Na hora que eu apertei o botão para baixar o portão, na hora que eu desliguei a chave, ele já viu que o carro destravou, eles puxaram a trava da porta do carro e entraram para dentro. 4 pessoas da família foram rendidas e amarradas pelos bandidos. Tem que as pessoas ter a noção de dar uma olhada antes de entrar em casa, dar uma volta no quarteirão, para averiguar se realmente tem algum carro suspeito que não seja dos vizinhos, para poder estar entrando, porque é a única salvação da gente. A casa onde a família de Ipeúna mora fica próximo de uma esquina, como aqui. Apesar dos cuidados de dar a volta no quarteirão, verificar se tem alguém estranho e suspeito por perto, isso nem sempre acaba sendo suficiente.
A Polícia Militar garante que hoje em dia os criminosos estão agindo com o oportunismo, ou seja, qualquer brecha que a gente dá acaba servindo de isca. Em Ipeúna, o crime aconteceu durante a noite. Com a visibilidade reduzida, o cuidado tem que ser redobrado. A PM orienta que manter a iluminação em frente à residência é essencial. Mesmo que já tenha iluminação pública, vale a pena investir um pouco e reforçar a da sua casa. Cuidado com obstáculos na rua. Criminosos podem se esconder atrás de caçambas de entulhos ou entradas sociais recuadas, por exemplo, à espera da oportunidade de agir. Quando todas as precauções já foram tomadas, um último cuidado que pode ser decisivo. Estacionar de frente não é o mais indicado. Essa maneira habitual que as pessoas estão acostumadas e praticam diariamente, né? Mas essa não é a mais segura também, né? É ideal que as pessoas tentem manobrar e entrar de ré, porque assim ela evita ainda mais o elemento surpresa, porque ela tem uma visão mais ampla de tudo o que está acontecendo do lado de fora da sua residência, enquanto manobra o seu veículo. Tentar esquecer e tentar ficar mais alerta. Hoje pela manhã, um vigilante de 27 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar. A abordagem aconteceu dentro da casa onde o acusado mora, no bairro Jardim Novo 1, depois que uma denúncia anônima informou que ele portava uma arma. A PM foi ao local e encontrou este revólver calibre 38 com 6 munições, escondido aí embaixo de um travesseiro. O vigilante foi levado ao plantão policial e acabou preso em flagrante por posse de arma de uso restrito. O revólver estava com a numeração raspada e não se sabe ainda a procedência do material. Confira as vagas disponíveis no Pátio de Rio Claro para esta quinta-feira. Auxiliar de encanador, bombeiro hidráulico, caldeireiro, cozinheiro geral, enfermeiro, engenheiro elétrico, fisioterapeuta geral, fonoaudiólogo, nutricionista, repositor em supermercados e torneiro CNC. Os interessados devem comparecer ao pátio com os documentos pessoais na Avenida 3, número 536, no centro. Vamos falar da falta de dinheiro, né? E além do povo que está sem, a Prefeitura, você já sabe, está cortando repasses importantes. Um deles é o destinado à Casa de Saúde Bezerra de Menezes. Sem repasse de um dos parceiros, o jeito é se reorganizar. Para oferecer todo o atendimento, o Hospital Bezerra de Menezes conta com convênios e doações. Das 25 cidades atendidas, apenas Santa Gertrudes contribui com R$ 9.000 por ano. E Rio Claro, que também tem o compromisso de repassar a subvenção, o que não tem acontecido. O valor anual do convênio é de R$ 400 mil, mas a Prefeitura ainda não fez nenhum repasse referente a 2015, o que pode comprometer a folha de pagamento dos funcionários. E a verba de 2014 só chegou em março deste ano, mas não foi completa. Dos 400 mil, o hospital recebeu R$ 300 mil. A nossa maior preocupação, ela fica em garantir o total dos pagamentos dos funcionários no ano. E isso inclui o 13º. A instituição atende há 64 anos pessoas com sofrimentos psíquicos, incluindo álcool e outras drogas. A capacidade é para 200 pacientes, além dos atendimentos ambulatoriais. Para os serviços, são 130 funcionários. Apesar da falta de repasse por parte da Prefeitura de Rio Claro, a assessora diz que não estão em dívidas, mas fica difícil manter o equilíbrio financeiro. A gente sempre fica naquela dúvida de como a gente vai conseguir administrar os problemas que estão vindo. A partir do momento que a gente não conseguir pagar os funcionários em dia, a gente também está afetando as famílias desses funcionários. A repercussão é muito grande. A assessoria de imprensa informou que a Prefeitura de Rio Claro passa por dificuldades e está tomando todas as providências possíveis para sanar as finanças, regularizar pagamentos e manter os serviços à população. Ainda segundo a Prefeitura, os cortes de serviços e jornadas de servidores não vai aumentar a receita, mas sim aliviar despesas. Para arrecadar, o município deve lançar a negociação da dívida ativa de impostos. A meta é conseguir cerca de R$ 5 milhões, como foi falado ontem aqui no Rio Claro Notícias. Mas, por outro lado, a taxa de iluminação já está entrando nos cofres públicos. Entre junho e julho, a Prefeitura arrecadou mais de R$ 530 mil.
Os dados são do Sistema de Acompanhamento de Receitas e Despesas da própria Prefeitura. Foram pagos às empresas responsáveis hoje pelo sistema de iluminação cerca de R$240 mil. Uma notícia, hein? A partir de hoje a conta de energia vai ficar mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, definiu reajuste de 0,68% para clientes residenciais e 9,32% para grandes consumidores, como indústrias, empresas também de grande porte. No total da conta de energia, apenas 17% se destinam aos custos de serviço de distribuição. O restante é empregado para arcar despesas de geração, transmissão de energia, tributos e encargos. No próximo bloco nós vamos falar de política aqui no Rio Claro Notícias e também um alerta sobre um inimigo bastante comum nas pessoas com mais idade, mas também presente hoje nas crianças, o colesterol. Já já. Rio Claro Notícias volta já!